vai haver também uma reunião hoje entre o presidente Lula, do Brasil, Petro, da Colômbia, e o ex-presidente do México, Manuel López Obrador, que vão conversar hoje com o Maduro para tentar uma solução para a crise política venezuelana. Para a gente poder entender onde isso vai parar, professora Priscila Caneparo, internacionalista e professora da Embry University, aqui conosco. Professora Priscila, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Professora Priscila, e aí, a situação do presidente da Venezuela, Maduro, continua firme? Ele tem mandato, salvo engano, até o dia 31 de dezembro, até lá ele é presidente da Venezuela. E aí, o que pode acontecer? Bom, basicamente tudo pode acontecer, porém, eu não acredito que o cenário vai ser tão diferente do que a gente está observando nesse momento. Se a gente retornar um pouquinho às últimas eleições da Venezuela, não as desse ano, mas as que outrora ocorreram, foi o mesmo questionamento em relação às eleições. De fato, a gente teve até a nomeação pela comunidade internacional do Juan Guaidó, né, que veio a ser o presidente, não eleito, mas o presidente reconhecido por intermédio dessa comunidade internacional, e basicamente a gente observa uma perpetuação do poder no Maduro, como uma figura autocrata, como uma figura ditatorial, mas em contrapartida a gente observa também que existe, por assim dizer, um soft power no cenário internacional dessa Venezuela, que é a questão da venda de gás e de petróleo. Se a gente for pegar, né, basicamente a posição dos Estados Unidos logo após as eleições e nesse momento, a gente vai ver que é uma posição extremamente dicotômica. É como se os Estados Unidos estivessem se afastando do problema da Venezuela quando Maduro fala que se os Estados Unidos continuarem questionando o pleito eleitoral ou o resultado do pleito eleitoral, a Venezuela vai cortar o fornecimento de gás e o fornecimento de petróleo. Obviamente, os Estados Unidos está em um distanciamento até mesmo geográfico em relação à questão da Venezuela e acaba sobrando para o Brasil. Inclusive, os Estados Unidos falando que vai se posicionar de acordo com a postura brasileira. Primeiro, porque o Brasil possui fronteira com a Venezuela. Segundo, porque o Brasil, historicamente, principalmente no atual governo, possui um relacionamento estreito com o Maduro, ainda que nesse governo Lula III a gente tenha observado um distanciamento, uma crítica ao governo Maduro. E terceiro ponto, não menos importante, é o fato do Brasil querer ser uma potência regional com influência. Se ele quer ser uma potência regional com influência dentro desse contexto latino-americano, é ele quem tem que dar uma resposta contundente, uma resposta robusta em relação à crise política na Venezuela, porque não deixa de ser uma crise política o que a gente está passando. Então é muito difícil, nesse momento, a gente observar uma mudança, uma ruptura do que a gente vem observando nos últimos anos, principalmente em relação a Maduro, por diversos pontos. E eu acho muito difícil, de fato, Brasil e principalmente Colômbia, se posicionarem contundentemente contrário a Maduro, porque existe aí um relacionamento histórico e principalmente porque isso também vai gerar uma instabilidade regional. E o que o Brasil não quer e o que a Colômbia não quer também é uma instabilidade regional, porque ele já tem problemas internos muito mais preocupantes do que ficar justamente em uma perspectiva de prospectar problemas regionais. Professora Priscila, o que está em jogo por trás de tudo isso é um governo socialista do Maduro e uma proposta liberal capitalista do seu opositor? Vamos lá, né, Heródoto? A gente precisa entender que o Maduro, ele se baseia, e eu acho importante destacar, no que ele chama de uma revolução bolivarianista. E essa revolução bolivarianista, ela foi deturpada do que historicamente existe em relação ao bolivarianismo. Bolivarianismo é integração regional. E não é isso que o Maduro quer. Basicamente, o Maduro quer implementar ideais próprios, eu não diria nem socialista, a gente não entende muito bem a figura do Maduro, porque ele é uma figura ditatorial, uma figura autocrata, e ele não propugna efetivamente por uma questão de igualdade de recursos para a população. O que ele fala muito abertamente é que o regime dele é um regime anti-imperialista, e aí sim ele faz o contraponto a essa oposição, que essa oposição é de fato tem uma caracterização neoliberal, primeiro ponto,
Segundo ponto, eu acho super importante destacar, existe sim, né, um relacionamento estreito com potências ocidentais, especialmente com os Estados Unidos, e obviamente, né, eu acho importantíssimo deixar muito claro aqui que quem acaba pagando o pato, infelizmente, é a população. Porque nem Maduro nem oposição estão preocupados com essa população carente venezuelana, essa população que está em massa fugindo do cenário, né, político, econômico instável dentro da Venezuela, essa população que de fato faltam-lhe recursos. Porque tanto Maduro quanto a oposição estão preocupados com, primeiro, com o recurso natural venezuelano, que é o petróleo, e segundo, quem vai ser a maior influência dentro desse contexto venezuelano. Se para a oposição a maior influência deve ser principalmente Estados Unidos, para o Maduro, assim, a gente não vê ele no isolacionismo, mas vamos colocar, para o Maduro é melhor que essa influência seja de China, de Rússia, do que efetivamente das potências ocidentais. Então, novamente, o que a gente vê aqui, como eu observo na guerra da Ucrânia e como eu observo na guerra de Israel, é um conflito dialógico, principalmente entre norte e sul global, entre Ocidente e Oriente. E aí a gente vê que, basicamente, por que não falar, Maduro e oposição acabam virando fantoches na mão desses interesses macro, principalmente de Estados Unidos, China e Rússia. Perfeito. Professora Priscila, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, bom dia a todos. Professora Priscila Caneparo é professora da Ambra University nos Estados Unidos, conversando conosco. Portanto, essa questão central que ela explicou aqui para a gente, né, o que está por trás dessa disputa de poder, se é de um lado o socialismo e do outro o capitalismo. Vamos lá, né, Heródoto? A gente precisa entender que o Maduro, ele se baseia, e eu acho importante destacar, no que ele chama de uma revolução bolivarianista. E essa revolução bolivarianista, ela foi deturpada do que historicamente existe em relação ao bolivarianismo. Bolivarianismo é integração regional. E não é isso que o Maduro quer. Basicamente, o Maduro quer implementar ideais próprios, eu não diria nem socialista, a gente não entende muito bem a figura do Maduro. Agora são 8h41.